Eu quero te levar para o ano 2000. Na verdade, eu quero te conduzir para uma reunião que aconteceu no ano 2000 entre duas empresas, a Blockbuster e a Netflix. Eu não sei de qual geração você é, quantos anos você tem, mas talvez você conheça as duas ou talvez você nunca ouviu falar da Blockbuster. Acontece que a Blockbuster, era uma empresa gigante, tá? Uma empresa com 9.000 lojas, ela era líder absoluta no mercado de locação de filmes, uma presença muito forte nos Estados Unidos. E a Blockbuster, ela era a opção natural para muitas pessoas para alugarem os seus filmes. E do outro lado da mesa de reunião, a gente tinha uma empresa que vinha surgindo e desafiando o mercado, mas ainda naquele contexto, no ano 2000, ainda irrelevante. Nesse sentido, nesse contexto de locação de filme, a gente está falando aqui da Netflix. A Netflix tinha um modelo de negócio muito curioso. Eles enviavam DVDs pelo correio, sem um lucro muito relevante ainda, mas apostando em um modelo diferente, onde as pessoas recebiam em suas casas e consumiam o entretenimento, não indo até a locadora, não precisando se locomover, mas recebendo em suas residências. E essa reunião que vai acontecer, ela vai ser muito interessante. O Red Hastings e o Mark Randolph, né, o Reed Hastings e o Mark Randolph, eles vão voar até Dallas para ter uma reunião com a Blockbuster, onde a proposta era muito simples. Eles estavam oferecendo vender a Netflix para a Blockbuster por US$ 50 milhões. A Blockbuster, ela vai recusar. Ela não percebia uma validade muito grande naquele negócio que a Netflix tinha apostando, e ela tinha uma confiança muito grande no seu próprio modelo de negócio. E, aliás, o modelo funcionava. Não tinha por que acreditar que aquilo estava falhando ou estava fadado ao fracasso. Era um modelo que funcionava muito bem. A receita era previsível e a Blockbuster vinha tendo muito sucesso. Só que o problema não era o presente. O problema era justamente que aquele modelo de negócio estava aos poucos quebrando em algumas perspectivas. E a Blockbuster não conseguiu enxergar isso. O que vai acontecer é que essa mudança vai vir devagar, mas ela vai atingir a empresa. Primeiro, o correio, como eu disse, com o envio de DVDs, depois o streaming, e a gente tem uma mudança completa no comportamento das pessoas. Hoje a gente tem uma geração inteira que nem mesmo sabe como é uma locadora, como é entrar em um local físico onde você vai ter caixas com filmes, você vai escolher o filme e vai levar para sua casa, aquele filme vai ficar indisponível para outras pessoas quando chegarem lá, porque você alugou aquele filme, então ele não está disponível. E agora você tem como eu disse, uma geração inteira que nem entende mais o que que é isso, porque elas conseguem acessar um site, um aplicativo, terem todo um catálogo disponível para elas no momento que elas quiserem e assistir os seus filmes com excelente qualidade. E em setembro de 2010, o que vai acontecer com a Blockbuster é que ela vai declarar falência. Perceba que a Blockbuster, ela não quebra, ela não declara falência, porque aquele modelo simplesmente parou de funcionar, de uma hora para outra, né, estava funcionando na sexta, chegou na segunda, deixou de funcionar. O que aconteceu é, na verdade, uma mudança completa de comportamento, que aos poucos vai fazendo com que as coisas mudem. E é justamente sobre isso que eu quero trazer aqui para o nosso tópico. Afinal, o trabalho ele vem mudando. Na verdade, a gente vem vendo nos últimos anos muitas notícias dizendo que o trabalho iria ser substituído por inteligência artificial. Na verdade, o que a gente está percebendo é que a inteligência artificial não está destruindo o trabalho, mas sim mudando onde está a percepção de valor desse trabalho, dessas posições, das nossas carreiras. O que basicamente eu quero dizer com isso? Tem um relatório muito interessante agora, de abril de 2026, quentinho, da Boston Consulting Group, a BCG, que analisou 165 milhões de empregos. Aposto que eles usaram inteligência artificial para fazer essa análise também. Mas o ponto relevante é que o dado e a análise ele é muito concreto, está muito bem embasado. E ele está trazendo algumas conclusões bem interessantes para a nossa discussão aqui hoje. Ele analisou nesses 165 milhões de empregos, cerca de 1.500 funções diferentes, então é bem abrangente. E a conclusão que o relatório chegou é que entre 50 e 55% dos cargos vão ser ou estão sendo profundamente transformados nos próximos 2 a 3 anos. Apenas 10 a 15% desses cargos têm uma possibilidade de deixarem de existir.
Vou repetir o dado para você, tá? Cerca de 1.500 funções diferentes, onde apenas 10 a 15% têm uma chance, não é nenhuma conclusão, não é nenhuma afirmação, uma chance de serem eliminados. Porém, todos os outros, ou metade pelo menos das funções pesquisadas, têm uma grande chance de serem transformados, aquilo que elas representam, como o trabalho é feito, por causa de inteligência artificial. E a gente tem aqui um alerta que a Boston Consulting Group vai fazer, que é basicamente dizendo que empresas que estão cortando rápido demais algumas funções baseadas nos primeiros resultados que estão tendo com inteligência artificial, estão perdendo produtividade e estão perdendo muito conhecimento institucional, estão deixando o conhecimento ir embora. E isso é muito relevante, porque se você lembra em alguns episódios anteriores, a gente vem falando sobre empresas que demitiram, né, que tiveram demissões em massa, usando inteligência artificial como argumento para demissão, e na verdade estão agora recontratando, estão buscando os profissionais novamente no mercado, inclusive fazendo propostas financeiras bem grandes para que alguns desses profissionais que foram demitidos retornem à empresa, porque estão precisando ter o conhecimento de volta. Olha os nossos episódios anteriores e alguns vídeos lá no canal, que você vai ver um pouquinho do que eu quero dizer aqui, tá bem? Só que voltando para o relatório da Boston Consulting Group, perceba que isso muda completamente o tipo de risco que aqui que vale a pena ser discutido quando se trata das nossas carreiras. Como que eu olho para esse dado, por exemplo? Antes havia um medo no ar, um burbúrio, uma bagunça, sobre a sensação de receio, né, de perder o emprego, de que a inteligência artificial seria capaz de substituir o seu cargo, o que que vai acontecer com o meu cargo, o que vai acontecer com a minha função, como eu posso me realocar. Só que agora, ponto que o relatório nos traz é justamente sobre o risco da irrelevância. Ou seja, não necessariamente que o seu cargo vai deixar de existir, mas que ele continue existindo com menos valor. E isso leva a mais exaustão, afinal você está trabalhando em algo que não está gerando aquela sensação tão boa de gerar valor, de construir algo grande, porque você não conseguiu acompanhar a reconstrução do seu cargo e da sua função. E aí tem a chance, perceba só o círculo se fechando, tem a chance de você ser sim substituído, mas não por inteligência artificial, por outra pessoa que entendeu como aquele cargo, aquela função pode ser operada em conjunto com mais facilidade, com mais produtividade, com ganho de performance, utilizando ferramentas de inteligência artificial. Como sempre, eu gosto de trazer o exemplo de algo que eu vejo no meu dia a dia. Eu trabalho com gerenciamento de projetos por mais de 10 anos e o que eu venho percebendo ao longo dos anos é justamente tecnologia surgindo para apoiar o gerente de projetos a conduzir as suas atividades. Né? Alguns anos atrás, a gente teve um boom muito grande de ferramentas de análise de dados. A gente veio percebendo a necessidade de analisar a grande gama, o número imenso de informação disponível, e a gente passou a ter ferramentas de business intelligence muito melhores, muito mais evoluídas, que fizeram alguns gerentes de projetos serem substituídos por outros gerentes de projetos que entendiam como utilizar essas ferramentas da melhor forma para gerar dados, para gerar informação, para gerar reportes muito mais eficientes sobre a saúde dos projetos que eles estavam conduzindo. E agora, com a inteligência artificial, a questão, e o relatório da Boston Consulting Group confirma isso, é justamente essa: profissões, cargos, funções que não estão sob o risco de serem substituídas por um robô, mas sim por pessoas que entendem onde que está o valor que deve ser gerado por aquela função, conseguem trazer inteligência artificial para o processo, deixar ele mais rápido, mais eficiente, aumentar a performance, aumentar o valor produzido final, o valor da forma como aquele trabalho é conduzido, e, por que não, liberarem seu tempo para fazerem ainda mais. Perceba que eu estou falando de seres humanos, não de robôs, que estão conseguindo entender como eles conseguem trazer esse valor da inteligência artificial para dentro das suas funções. E o ponto é justamente a preocupação, voltando para sua função, de que a agenda ela continua muito cheia, você continua ocupado, você continua cheio de reuniões, você continua cheio de coisas para fazer. Mas aos poucos o valor da sua atividade vai diminuindo, porque você não está conseguindo entender como essas tecnologias estão tendo ou chegando para gerar ainda mais qualidade, ainda mais performance para o seu trabalho. E para quem lidera, para quem está conduzindo atividade de liderança, conduzindo um time, a reflexão aqui é justamente sobre onde está na sua estrutura atual, na sua estrutura de time atual,
Onde estão as oportunidades de desenvolver as pessoas do seu time para que elas entendam e tenham tempo, esse é um ponto bem relevante, entendam e tenham tempo, onde e como elas podem utilizar ferramentas de inteligência artificial para fazer o seu trabalho ainda melhor. Por que eu cito o ponto do tempo aqui? Porque eu vejo, inclusive tem alguns posts, alguns artigos bem interessantes sobre isso, que as empresas estão colocando tanta expectativa nesse momento sobre os seus times para que eles usem inteligência artificial, para que gerem valor utilizando essas novas ferramentas para aumentar a performance, mas não estão permitindo que eles tenham o tempo de desenvolvimento necessário para aplicar, para testar, até mesmo para cometer alguns erros, utilizando essas ferramentas e entendendo como elas podem ser utilizadas. As pessoas precisam ter tempo para aprender, elas precisam ter tempo para aplicar métodos novos. E quanto mais reuniões, quanto mais ocupadas as pessoas estão, menos tempo elas têm para buscar esse novo, esse algo a mais que poderia fazer diferença para sua função, para o seu modelo de negócio.